Olá, turma, bem-vindos à nossa videoaula. O ser humano, olha, sempre gostou de pintar e também das cores, por isso eu vou pedir para vocês irem até a página 36 para acompanhar esse assunto, né? Então, pincel, tinta e tela são os materiais mais conhecidos para pintura, né? Vocês conhecem. Só que a pintura ela não é feita só na tela. Elas podem ser feitas em tecidos, madeiras, murais, cerâmicas e também em vários locais da cidade, como nas ruas, nas casas, nos viadutos, nos prédios, em vários lugares, né, turma? Agora, as pinturas elas podem ser temáticas, ou seja, ter um tema. Pode ser cenas da vida, animais, temas religiosos, temas históricos, paisagem e até sonhos e fantasias. Nós vamos falar sobre os principais gêneros da pintura, né? Paisagem. Ela representa o quê? Ambientes externos, que podem ser uma praça, uma praia, campo e também na cidade. Agora, autorretrato é quando o artista pinta a si mesmo, né? Ele pinta a própria imagem. Depois vem pintura religiosa. Ela conta histórias de santos e da própria religião. Pintura histórica agora. Muitas delas vocês vão encontrar nos livros, né? Contando histórias. Natureza morta. O que é natureza morta? Ela retrata seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida, sem vida, como utensílios domésticos, livros, né? Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, frutas, flores. Então, turma, tudo isso é considerado uma arte, como eu expliquei para vocês, de uma natureza morta, tá certo? Depois vem lá, pintura abstrata. Ele utiliza formas, linhas, cores e ela representa elementos que não são figurativos. E eu vou explicar para vocês a diferença entre a arte abstrata e a arte figurativa. O que é a arte abstrata? É quando eu não reconheço a imagem. Eu observo, faço a minha leitura, pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu não identifico a imagem. Agora, pode ser figurativa quando eu reconheço a imagem, né? Exemplo, eu olho para uma cadeira, eu olho para uma mesa, um gatinho, um cachorro, uma figura humana, um óculos, um copo. Eu reconheço a imagem. Então, essa é a arte figurativa, porque ela figura uma imagem que eu reconheço e eu sei o que é. Tá bom? Agora, nós vamos falar sobre J. Borges. Portanto, cada artista tem a sua maneira de se expressar, de escolher os materiais com que ele vai trabalhar, né? Agora, o J. Borges, ele trabalha com uma técnica de fazer gravura, que é a xilogravura. Agora vocês vão me perguntar, o que é xilogravura, professora? É uma gravura, turma, em madeira. Ele faz um desenho num pedaço de madeira, né? Depois ele usa uma ferramenta cortante e passa sobre esse desenho para ir deixando um relevo, né? Nesse desenho. É como se fosse uma canaleta que fica em torno do desenho. Aí ele aplica tinta nesse relevo e ele carimba essa peça no papel. É como se fosse um carimbo, né? Passou a tinta, aí ele carimba no papel, sai a imagem e fica bem bonito, viu, turma? É um trabalho bonito. Agora nós vamos falar sobre o surrealismo, né? Que é um movimento artístico que surgiu na França no século XX e eles falam de sonhos que não são reais, eles dão vazão aos sonhos e fantasias, né? Para ouvir o quê? O inconsciente. Porém, não bastam esses sonhos comuns. Eles deveriam ter formas variadas e confusas, como, por exemplo, um boi com asas ou um peixe nadando nas nuvens.
Vocês já viram um boi voar? Nunca ninguém viu um boi voar, né? E peixes nadando nas nuvens? Também não existe. Então, tudo isso é sonho, é fantasia, é surreal. Portanto, o surrealismo trabalha com isso, com sonhos, fantasias, né? E sonhos não reais, né? Só coisas de sonho mesmo. Sonho a gente pode sonhar qualquer coisa, né? Agora, nós percebemos isso nas obras de Salvador Dalí e dos demais artistas surrealistas. O próprio nome diz, surrealista é surreal. Eu peço para vocês irem até a página 39 do livro de vocês, que vocês vão ver lá uma obra de Salvador Dalí, que é A Persistência da Memória. E também uma de René Magritte, né, que faz parte do surrealismo, O Espelho Falso. Agora, na obra de Salvador Dalí, né, vocês vão ver o quê? A persistência da memória. Vocês vão ver lá relógios pendurados ao ar livre e escorrendo, porque eles estão o quê? Derretendo. Isso mostra uma preocupação com o tempo e também com a memória, né? Agora, depois vem lá O Espelho Falso, de René Magritte, que nunca deu uma resposta objetiva, turma, sobre o significado das obras dele, né, dos trabalhos que ele fazia. Então, nessa pintura, ele não retrata um espelho da realidade, ele reflete o que está fora, um céu com nuvens, né? Agora, o surrealismo, ele prefere imagens de um universo onírico. Agora vocês vão me perguntar, o que é onírico? É um adjetivo que faz referência aos sonhos, às fantasias e ao que não pertence ao chamado mundo real. Tá bom? Bom, olha, então aqui a gente termina, né, a nossa aula, mas a gente dá sequência lá no nosso... Na nossa sequência da aula, né, online. Eu estou lá para falar com vocês, para a gente tirar dúvidas, tá bom? Então, turma, até já. Conto com vocês, viu? Obrigada por hoje.